Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Estamos aqui no Mergulho em Justificativa. A gente vai falar aqui sobre esse importante item dos projetos culturais. Eu sou Eduardo Ramos, sou produtor, sou ator, artista também, de outras frentes, e tenho esta página aqui simpática, a Três na Roda Produções Culturais, no YouTube. Faça lá a sua inscrição e se habilite ali para receber ali as atualizações de conteúdo. Vou botar de novo aqui. Em seguida, a gente começa aqui a nossa apresentação, dando boa noite mais uma vez a Júlia, também a Júlia, porque tem mais de uma, ao Vitor, ao Juan, Vitória, Pilar, Ana Luísa, Fernanda e Sol. Vamos aqui compartilhar a nossa tela para a gente poder começar a nossa discussão aqui. Então, este aqui, meus caros e minhas caras, é o mergulho em justificativa. A gente vai passar por esse item importante dos projetos culturais, dizendo aqui quais são as minhas caras na produção. A 16 Produções Culturais, ela é a razão social da Três na Roda Produções Culturais, que é o nome fantasia, e eu tenho uma empresa parceira que é a Arte Final Comunicação. Então, na prática, eu trabalho com duas frentes, dois CNPJs, nos projetos, enfim, nas coisas que eu proponho. Projetos recentes realizados, temos o Trem das Cores, que foi um painel de grafite no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Tem, inclusive, um mini documentário sobre a criação desse painel, que é muito bacana. O Léguas e Léguas de Língua, que foi realizado pelo Sesc Pulsar, e vai ter uma apresentação agora no segundo semestre pelo SESI. O Leva a Vida do Jeito que For, uma sequência de shows do Kleber Augusto, ex-Fundo de Quintal, lá nas arenas e areninhas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E, atualmente, a gente trabalhou no Direto de Bom Sucesso, que foi um painel de grafite na estação de trem de Bom Sucesso, homenageando Gilberto Gil. O Santa História está chegando para o mês de agosto, no bairro de Santa Cruz, e a gente vai contratar muita performance artística também, oficinas, palestras, e o De Tudo Quanto Ali Deixei, uma roda de leitura sobre refugiados que vai circular em paralelo pelo FOCA, Fomento à Cultura Carioca, e pelo Sesc Pulsar, primeira apresentação agora, no dia 19 de maio, no município de Valença. Tá? Quem estiver olhando aqui pela live do Instagram, é só passar ali na bio e pegar ali o seu acesso para a sala aqui para poder interagir com a gente. Tem a página do YouTube, em que tem análise de editais, orientação técnica e oficina, além da publicação dos trabalhos que foram concluídos. Tá? O objetivo dessa nossa oficina aqui é compartilhar um processo de criação de justificativa que, para mim, é o mais importante item de um projeto cultural. E a justificativa também é entendida como uma defesa do projeto. E, número um, ela se dá em forma de dissertação, na maior parte das vezes em terceira pessoa. Então, você fala sobre o seu objeto, que é o seu projeto artístico. Geralmente possui de 2.000 a 5.000 caracteres. Cada vez mais essa informação tem sido concisa, tem sido bastante objetiva. Então, a gente está lidando na caixa agora com 2.500 caracteres. É bastante pouco se você não for muito preciso e não identificar muito claramente sobre o que você está falando, você perde possibilidade de credibilidade. Precisa identificar o embasamento teórico ou estético do produto cultural. Também pode ser solicitada, e isso é uma possibilidade que às vezes é facultativa, uma forma de videodefesa, uma justificativa em forma de videodefesa. E aí, nesse caso, cabe um relato mais pessoal, ainda que com elementos de embasamento presentes, ainda que você cite a sua pesquisa, o tipo de trabalho que você pretende fazer, mas aí você pode falar na terceira pessoa, nesse caso específico. Às vezes ela é facultativa e eu sempre recomendo, nunca despreze os espaços que você tem para fazer a defesa do seu projeto. Então, você tem a possibilidade de gravar um vídeo, grava um vídeo.
Ah, eu tenho vergonha. Enfrenta a vergonha. Não tem problema nenhum, não, tá? Eles estão acostumados, assim, com esse tipo de demanda e eles não vão fazer julgamento sobre a sua performance em vídeo. Na justificativa, construímos uma dissertação sobre as motivações artísticas do seu produto cultural e a sua necessidade de acontecer como forma de coroar um processo maduro e beneficiar diretamente o público. Então, esse aqui é o foco, beneficiar diretamente o público. Os projetos culturais existem por interesse público, não é por vaidade do artista, não é por vaidade do coletivo. Esse tem que ser o foco principal. E aqui a gente vai trazer e pensar possíveis ingredientes de escrita. Então, pensando nessa grande receita, dessa grande dissertação, primeiro você faz um panorama sobre o atual contexto cultural, social e político com o qual o produto cultural deve dialogar. Então, como é que está a cena do teatro? Como é que está a cena da música nesse momento? Como é que está a cena do cinema? E como o seu projeto dialoga com essa cena? Se o seu projeto tem uma pegada social, como é que isso tem sido discutido? Tem sido um bom debate público? Tem sido um debate que precisa ser qualificado? Número 2, você faz um relato da trajetória do coletivo, se for o caso, ou da equipe artística, enumerando possíveis prêmios ou conquistas profissionais. Cada vez mais, sempre com exceções que confirmam a regra, o formato de coletivos, de grupos artísticos, ele tem se esvaído, né, na própria dinâmica profissional. Necessidade que as pessoas têm de fazer várias coisas, ter várias fontes de renda. Se você não tem um coletivo para você trazer, lançar luz sobre essa pesquisa, sobre essa continuidade, você meio que faz um grande combo com os principais nomes da sua ficha técnica. E fontes acadêmicas, literárias ou artísticas que embasem a reflexão sobre o projeto, ou dados objetivos e confiáveis sobre a temática abordada. Então, se eu tenho um projeto que fala sobre filosofia, qual é a minha fonte filosófica? Se eu tenho um projeto que fala sobre uma determinada manifestação originária, isso tem uma pesquisa, isso tem uma linha de tratamento, isso é uma coisa, do ponto de vista acadêmico, ela é uma coisa judaico-cristã ou ela é uma coisa decolonial? Decolonial é tudo aquilo que você traz de um produto cultural que busque uma visão que não seja ocidental, branca, heteronormativa e que dê voz para, por exemplo, mestres populares. Então, são coisas que você pode trazer aqui. Número 4, possíveis efemérides que motivam o projeto, ou seja, datas comemorativas ou aniversários específicos, e essas efemérides podem fazer vislumbrar um interesse futuro pelo assunto. Então, dando um exemplo claro aqui sobre o meu trabalho. Ano que vem, 2024, completam-se 50 anos da Revolução dos Cravos, que foi um levante de colônias controladas por Portugal e que fez com que elas acontecessem os processos de independência de vários países, quase que ao mesmo tempo, em 1974. Isso completa 50 anos ano que vem, e isso foi trazido em um projeto específico que eu tenho sobre a língua portuguesa. E diálogo com critérios de seleção, possivelmente previstos em cada edital, considerando também a natureza do patrocinador, e eu vou dissecar cada um desses ingredientes aqui para a gente enriquecer a nossa discussão. Dando boa noite para Rodrigo, para Clara, para quem mais? Para a Suzana, que eu não dei boa noite, e boa noite está dado nesse momento aqui. Quem quiser fazer perguntas pode levantar a mãozinha a partir do Reactions e a gente responde, tá? Ou também encaminhá-las pelo chat, né? É mais fácil, eu consigo perceber com maior clareza quando você levanta a mãozinha e aí me dá a possibilidade de
ficar sabendo de ser alertado aqui na tela diretamente. Isto posto, vamos começar a detalhar esses ingredientes que eu coloquei aqui. Sobre diálogos com critérios de seleção, o que vem a ser isto? Veja bem, cada edital sugere aquilo que procura dos proponentes e nos fornece palavras e questões-chave a partir dos critérios de seleção e cabe inserir esses critérios de alguma maneira na justificativa. Por exemplo, o Caixa Cultural tem alguns critérios que são inclusão social, valorização da arte e cultura brasileiras, democratização, representatividade regional, pluralidade, inovação e experiência do público. Então, na nossa redação, eu tenho que trazer esses elementos. De que maneira o meu projeto está atendendo essas demandas que ele, o pessoal do Caixa Cultural, coloca como necessidade, coloca como estamos procurando. É a mesma coisa, estou procurando, eu tenho uma pizzaria, eu coloco ali, preciso de cozinheiro. Para fazer o quê? Para fazer feijoada? Não, para fazer pizza. Então, eu coloquei ali na porta da pizzaria, preciso de pizzaiolo, eu estou dizendo o que eu quero. Cabe aos interessados, dando esse exemplo bem simples, chegar e trazer aquilo que está sendo procurado, né? Então, o meu produto cultural informa, de forma satisfatória e clara, todas essas demandas? Isso é uma questão que você precisa responder. Só deixando claro, se alguém aqui está acompanhando esse edital do Caixa Cultural, que tem outros itens aqui que eles colocam como critério, que eu não coloquei, que eu editei aqui, por exemplo, transparência, que tem mais a ver com a missão institucional do Banco Caixa Econômica do que com a política cultural da Caixa Econômica. Tá? Só para deixar claro sobre isso. Então, quando você fala sobre diálogo com os critérios de seleção, é esse spoiler que você vai ter do próprio edital, que não chega a ser spoiler, porque é uma informação pública, mas como muita gente não lê edital, quem o fizer terá enorme vantagem se colocar na escrita da justificativa esses elementos que eles estão pedindo. Sobre natureza do patrocinador ou organizador do edital. Então, vamos lá. Então, você tem que pensar também o seu interlocutor. Será que o meu projeto, será que ele atende ao que esse tipo de promotor do edital está procurando? Será que é adequado? Ou será que eu posso fazer algumas transformações que tornem ele ainda mais potente para esse tipo de projeto? É interessante que você tenha nos seus projetos um esqueleto, um formato básico, assim, já escrito, que você vai lançando nas oportunidades. Mas o seu projeto não deve ter uma roupa só, porque as oportunidades variam, as possibilidades de financiamento variam, e você tem que pensar nisso também. Então, alternativa A, editais ligados a instâncias locais, como estados e municípios, tendem a valorizar propostas com discussão de territorialidade ou cultura local. Então, eu estou pegando aqui um edital da cidade de São Paulo. Então, eu tenho que trazer um pouco do que tem ali nos territórios de São Paulo, nos bairros, nas comunidades, nas zonas, Zona Leste, Zona Sul, região central. Então, se o meu edital, se o meu projeto tem essa característica territorial, e é uma oportunidade de Estado ou município, de poder público, isso pode ser interessante. Empresas, aí pensando em empresas privadas de atuação com impacto ambiental, como, por exemplo, as petrolíferas, as mineradoras, as refinarias, costumam ser receptivas a projetos que tragam assuntos de sustentabilidade. Ou seja, não é à toa que o McDonald's tem uma fundação que cuida, que incentiva a pesquisa do câncer infantil. Tem uma pegada de responsabilidade histórica do McDonald's nessa questão da má alimentação, que é um dos motivadores do câncer infantil ou de qualquer idade. A mesma coisa se dá, por exemplo, numa empresa como a Vale, que tem ali um largo
repertório de acidentes ambientais, com mortes, com impacto nas comunidades. Então, eles precisam, até para absorver as pressões sociais, incentivar esse tipo de projeto. Petrobras, a mesma coisa, né? Combustível fóssil. Isso tem um impacto nas grandes cidades e qualquer cidade tem um impacto combustível fóssil. Alternativa C, empresas de atuação segmentada por gênero, idade, condição financeira, prefere projetos alinhados aos interesses do seu público-alvo. Isso significa o seguinte: a rede de academias Smart Fit, ela patrocina projetos culturais. E ela tem interesse e predileção por projetos que falem sobre qualidade de vida, que falem sobre saúde, que tem a ver ali com os interesses do seu público-alvo. A Natura tem ali o seu edital Natura Musical, e a Natura tem o seu público-alvo lá dos seus cosméticos, dos seus perfumes. Esses tipos de projetos musicais terão uma afinidade com o seu público-alvo também. Então, assim, eles não vão escolher nada diferente do que aquilo que o público-alvo da Natura escolhe como alternativa de lazer, de fruição cultural. Tudo bem por aqui, minha gente? Deixa eu só ver se chegou gente nova. Sim, chegou gente nova. Trânsito nas grandes cidades é sempre uma coisa sufocante. Então, boa noite ao Felipe, ao Flávio e à Clara, a Anastácia. Estamos todos juntos aqui. Depois vocês vão poder recuperar esse conteúdo no YouTube, tá? E esse material que eu estou apresentando aqui também vou encaminhar para que vocês possam baixar, certo? Perguntas para responder, são muitas. O projeto dialoga diretamente com algum território físico, claro. O que eu chamo de território físico? Ele fala sobre uma cultura de favela, ele fala sobre uma determinada comunidade quilombola, ele fala sobre uma região da cidade, ou ele não tem um território físico claro. Isso pode não ter também. O projeto dialoga com algum território simbólico específico, ou seja, ele está tratando da temática do feminismo, ele está tratando da temática da equidade de gênero, LGBTQIA+, ele está tratando de uma questão ambiental, de uma questão social. Quais os dados, né, sendo esse território, sendo uma questão mais social, quais são os dados estatísticos concretos que chancelam esse contexto? Então, eu estou tratando um determinado ponto que é um problema na sociedade. Qual é a estatística oficial que eu tenho para que isso seja uma realidade, isso não seja uma especulação? Qual é a hipótese estética trabalhada e as referências teóricas, né? Então, se você está trabalhando uma linha mais acadêmica, uma linha mais estética, qual é a hipótese que você quer defender e as suas referências para isso? O que eu posso chamar de hipótese? A gente tem, por exemplo, o texto clássico do Hamlet. Eu vou fazer um Hamlet clássico do século XVI, ou eu vou fazer um Hamlet transportado para uma realidade urbana, ou eu vou fazer um Hamlet transportado para a realidade das milícias rurais que acontecem no Brasil. Então, isso a gente pode chamar de estética, de hipótese estética, né? Porque o projeto foi pensado e idealizado, ele é fruto de alguma pesquisa anterior, ele é fruto de uma contínua pesquisa do coletivo, ele surge de uma provocação que você teve, que o grupo teve, que um dos artistas teve ao longo do ano, ao longo de alguns anos. Qual é o histórico do projeto e dos seus proponentes, caso esse projeto já tenha acontecido, aconteça ali de uma maneira mais independente? Qual é o seu histórico e das pessoas que fazem parte dele? Todas as pessoas da nossa ficha técnica emprestam as suas credibilidades, as suas biografias em benefício do projeto. É por isso que é importante a gente tomar cuidado, inclusive, quando chamar pessoas para trabalhar. Tá? Nem sempre a pessoa quer se vincular a um determinado projeto, uma questão de conflito de interesse ou não identificação, isso pode acontecer também. E a gente tem que aceitar.
E qual é o principal diferencial narrativo do projeto? Ele trata de algum assunto de uma maneira que nunca foi tratada? Ele traz um novo ponto de vista sobre um determinado conteúdo? Qual é o diferencial que o seu projeto tem? Agora, tão importante quanto o que você deve escrever é também o que você deve evitar. As chamadas bengalas, que já estão ficando manjadas. Tá? Algumas já estão ficando manjadas, outras são avaliações e opiniões minhas, tá? Mas boa parte delas já está ficando manjada. Por exemplo, expressar anseios meramente individuais ou de um coletivo reduzido de pessoas. Ou seja, você fazer um projeto autorreferente. O Juan faz um projeto porque o Juan sonha com esse projeto. E a sociedade, como é que entra nisso? Estou usando o Juan só aleatoriamente, tá? Como é que a sociedade entra nisso, né? A sociedade sequer é mencionada ali. Então, a autorreferência é um perigo para os projetos. Apostar no autoelogio e na informalidade para a exaltação a figuras da equipe técnica. Eu falei isso, inclusive, no segundo vídeo do Caixa Cultural que eu gravei essa semana. Então, é quando você fala assim, percebam que existe uma diferença entre falar que fulano ou fulana tem um talento incontestável do que você falar fulano, inclusive, tem o reconhecimento desse prêmio. Tem uma trajetória de 25 anos com esses e esses trabalhos. Tá? Claro que você vai querer tirar o melhor e as qualidades das pessoas que estão no teu coletivo, na tua ficha. Mas o autoelogio e a informalidade, tipo assim, o que eu posso chamar de informalidade? Então, Beltrano e Fulana têm uma parceria para lá de afinada. Isso é uma coisa que você usa num release assim mais ligeiro. Você não pode usar isso na formatação de um projeto mais sério. Citar textos e tendências de maneira vaga, sem mencionar claramente as suas fontes. Ou seja, cada vez mais fala-se sobre pedofilia. Muito tem se falado sobre os movimentos de inspiração fascista. Cada uma dessas coisas que eu joguei aqui como possibilidade tem uma estatística, tem uma pesquisa, tem números que você possa usar e lançar como um dado de realidade. Quarto pecado capital, pautar um discurso ou hipótese a partir de impressões sobre as redes sociais. Isso porque cada um tem a sua rede social, cada um fala, acaba ficando um pouquinho preso na sua bolha, cada um tem uma visão, digamos assim, corrompida pelo algoritmo. E aí isso tudo cria um embasamento um pouco problemático. Utilizar expressões, já vou atender aqui quem está levantando a mão, utilizar expressões que demonstrem arrogância intelectual, como, por exemplo, a frase clássica, a bengala, que é muito usada, que é queremos levar cultura a... E aí fala, às vezes, uma região periférica. Entendo que todo lugar produz cultura, produz saberes, então você não leva a cultura a lugar algum. Você leva uma determinada performance, você cria diálogos, você oportuniza performances, mas você não leva a cultura. Isso é quase que uma visão colonial, tá? Do pensamento sobre a cultura, sobre a arte. Ok? Reivindicar lugar de fala que não seja coerente com a composição majoritária da ficha técnica. O que é isso? Vamos lá. Então, eu vou falar sobre um projeto que fala sobre a situação do mercado de trabalho para pessoas trans. E eu não tenho pessoas trans na minha equipe. Eu vou falar sobre um projeto que fale sobre o empoderamento feminino.
e aí 70% da minha equipe é masculina. Então, essas coisas também são bem vigiadas, são bem olhadas. Então, cuidado com os lugares de fala que não sejam coerentes com a composição da sua ficha técnica. Isso significa que eu não posso falar sobre determinados assuntos? Não necessariamente. Eu, por exemplo, estou fazendo esse ano, já citei, um projeto que fala sobre refugiados e imigrantes. Eu sou filho de uma imigrante, mas ela imigrou assim, ela não tinha uma guerra acontecendo, ela não foi expulsa, a minha família é lá de Portugal. Eu não tenho exatamente a situação de drama que vive parte das pessoas que são refugiadas ou imigrantes, né? Mas eu, em compensação, eu não reivindico esse lugar de fala. Eu digo que é um projeto relevante por esse, mas eu não me coloco na posição de representante. Uma licença delicada que você tem que tomar cuidado com o seu projeto, tá? Vou abrir aqui a tela para a gente responder aqui a pergunta do Pedro Otávio. Diga lá, Pedro. Me ouve? Pode falar. Estou te ouvindo. Boa noite, primeiro, Eduardo, e boa noite a todos os colegas. A minha pergunta é referente às referências, né, que você citou, né? E eu gostaria de saber, né, a partir da sua perspectiva, se ao citar uma dada pesquisa, assim, colocar embaixo, depois o link, enfim, o lugar onde foi colhida essa informação. É importante colocar isso ou somente a citação por si só? O que você pensa a respeito disso? E desde já, muito obrigado. Boa pergunta. Vamos lá. Geralmente você não tem muito espaço para você fazer a referência naquele formato ABNT de pesquisa, né? Que você bota ali a página, o livro, a editora, o ano que saiu e tudo mais. Então, geralmente você coloca entre parênteses, a gente vai chegar nesses exemplos, vai ficar mais claro. Entre parênteses, a fonte que você tem. Então, se eu estou trazendo um dado de pesquisa, eu coloco ali IBGE 2017, eu coloco ali FGV 2021. Não tem muito espaço assim para você ser muito preciso. Mas você está sendo o quê? Honesto intelectualmente ao explicar que você tem essa fonte e que essa fonte vem daqui, tá? E você está chancelando ali o teu projeto. Quando é uma referência acadêmica, você coloca o nome e sobrenome de quem você está citando ou coloca ali na escrita direta do texto, tá? E aí isso acaba funcionando. Ok? Maravilha, muito obrigado. Então vamos seguir aqui. Não havendo perguntas, havendo é só levantar o bracinho, levantar a mãozinha, e a gente prontamente responde, às vezes nem tão prontamente, mas responde. Utilização de dados sociais servem para referendar a narrativa de um determinado projeto que tematiza uma determinada situação social. Assim, o objeto do produto artístico passa a existir em função de uma realidade devidamente constatada. Então, vamos lá. O que seria isto? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Quem puder dar uma checada aí, só para a gente não desconcentrar, a gente agradece aqui. Valeu. Vamos lá. Tem um modelinho aqui de um projeto meu, de um espetáculo infantil ainda inédito. A montagem teatral de Meu Pequeno Chefe pretende suprir uma demanda temática ausente no repertório de espetáculos infantis produzidos no Rio, a alimentação. Acredita-me ser possível uma abordagem artística de qualidade que coloque a criança como protagonista no debate sobre o que ela mesma anda comendo. Segundo o IBGE, 1 em cada 3 crianças brasileiras acima de 9 anos de idade está com sobrepeso. Entre os meninos, esse índice é de 16,6%. Os dados são de 2000 e... Espera aí, que tocou aqui o telefone. 2015, os mais recentes. De 1974 para cá, tais indicadores
cresceram assustadores 300%. Se nada for feito, teremos um número aproximado de 75 milhões de crianças obesas. A produção de cultura e informação destinada a crianças, deixa eu silenciar aqui, destinada a crianças, de forma gradual, começa a perceber o quão necessário e oportuno é tocar esse tema. A produção. O teatro carioca, no entanto, salvo, exceto ações esporádicas na linguagem do teatro-educação, muitas vezes restrita aos pátios escolares, ainda não abraçou artisticamente o assunto. Tal coluna, este projeto pretende ocupar. Então, quando eu falo e cito o IBGE, eu estou dizendo que a obesidade infantil é uma realidade, é um fato, é algo que é palpável, é algo que está escorado em números. Então, o meu teatro passa a ser socialmente relevante se eu estou propondo uma proposta, é ótimo. Se eu estou propondo algo que tenha ali uma proposta de pegada social. Ok? Dito isso, deixa eu só tirar aqui. Muito bem. Tudo bem até aqui, minha gente? Então, vamos seguir. Estabelecimento de contexto cultural, contexto social ou cultural. Então, o que vem a ser isso? Antes, porém, vou falar aqui com o Vitor Passarim, respondê-lo. Fala, Edu, boa noite, pessoal. Eu fiquei na dúvida, achei muito compacta e essencial essa justificativa, e eu queria saber se assim é válido para os projetos ou depende dos projetos, que eu tenho costume, defeito, acredito, de estender demais. Acho que ali você disse bastante, assim, apesar de que não entra tanto na questão de como que vai ser a sua apresentação, né? Você traz ali a demanda, o que você percebe, mas não se fala tanto do que de fato vai ser. Aí uma dúvida que não sei se vai ser respondida lá na frente, mas de se na justificativa cabe de falar o que eu vou fazer de fato, assim, mais especificamente, como que vai ser a apresentação, detalhes, ou se é isso mesmo, a justificativa acho que no slide se resolve. O que você acha? Bem, a justificativa é uma parte do projeto, geralmente precedida de outras partes, em que você pode passar essas informações de como você vai montar o seu projeto, desde processo de pré-produção, produção e pós, até também a sinopse. Então, cada campo responde uma coisa. É importante todo mundo, quando for desenvolver os projetos, pensar assim, dar uma lida em todo o projeto e pensa assim, eu estou falando a mesma coisa duas vezes? Eu estou passando a mesma informação mais de uma vez? Alguns itens, eles são até complementos do outro. Então, por exemplo, se eu estou... o objetivo dialoga com a justificativa, mas ele coloca isso em termos de meta. Então, é como se ele fosse um resultante do diálogo da justificativa. A apresentação, né, a descrição, que também é chamada dessa maneira, ela dialoga com o cronograma. Então, o que você colocou escrito, depois você vai colocar numa planilha. Mas, basicamente, você tem que tomar cuidado em não ser repetitivo, tá? E, no caso específico desse trecho, eu estou contando que lá atrás eu passei sinopse, eu passei como é que a história vai se desenvolver, quais são as linguagens que a gente vai trabalhar, eu expliquei que eu vou trabalhar com elementos de palhaçaria, com elementos de máscara, eu expliquei que eu vou tentar reproduzir uma cozinha artesanal. Tudo aquilo ali está explicado antes. Depois eu vou fundamentar. Por que eu estou fazendo esse tipo de tema? Por que eu estou tocando nesse tema? Por que um público infanto-juvenil vai querer acessar algum tipo de programação sobre culinária? Tem até um argumento, né, que faz aí um certo brilhareco na mídia, né, nas redes de televisão, os realities sobre culinária, né, inclusive com crianças. Também posso fundamentar com isso. Também posso trazer a minha demanda a isso que o mercado já está constatando que é aceito, né? Então, são várias possibilidades que você tem.
Alô, Vitor? Valeu, obrigado. Então, vamos lá. Vamos localizar a contemporaneidade do projeto. Por mais que ela possa tratar de temas históricos, é desejável que ela atenda a demandas sociais e culturais. Ok? Então, eu posso trazer alguma coisa do teatro grego, de antes de Cristo. O que esse conteúdo grego dialoga com o Brasil de hoje, com o Rio de Janeiro de hoje, com a grande vitória de hoje, para agradar aqui o Vitor, que é lá da região metropolitana do Espírito Santo. Se não se mudou, né? Nunca sei, nunca saberei. O mundo, vamos falar aqui sobre um modelinho, sobre esse contexto, né? Fazer um projeto que tem efeméride, né? Tem o centenário da Dona Ivone Lara, uma pessoa importante no samba. O mundo do samba não é um universo à parte na sociedade brasileira. Ele também reflete as suas contradições e idiosincrasias. Por mais que figuras como Tia Ciata tenham sido fundamentais para o estabelecimento do samba carioca, com origens na Praça 11, as posições de destaque nesse universo foram obtidas com muita luta. No campo da composição, por exemplo, Dona Ivone Lara foi no Império Serrano a pioneira que Leci Brandão seria na Mangueira. Como mulher negra, figura no campo da cultura ao lado de personalidades como Carolina Maria de Jesus, Ruth de Souza, Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, entre outras. Contar a sua história nos apresenta narrativas muito além das melodias. Então, como é que funciona esse projeto? Eu estou partindo do princípio que ele não é só um show de música, ele é um show de histórias. Ele tem também uma parte que é uma exposição interativa com objetos pessoais da artista, e ele tem também uma apresentação. Então, eu estou tentando expandir a discussão que poderia ficar simplesmente nos grandes clássicos e nas grandes composições dela. Ainda assim teria valor. Mas eu estou tentando ampliar isso para uma discussão mais social. Ok? A gravação vai ficar disponibilizada, Rodolfo, no final do encontro. Eu vou subir o vídeo para a página e vou disponibilizar essa gravação para vocês. Ok? E também esse material aqui de texto, essa pequena apostila aqui. Quer falar alguma coisa, Vitor? Perdão, tem que abaixar aqui, né? Não vai automático, não. Ficou. Isso. Vou tentar abaixar aqui. Maravilha. Então, vamos lá. Citações no corpo do texto. Um projeto cultural pode... O Van, você que está aqui no Instagram, você pode ir na minha bio e retirar lá o seu ingresso, se ainda tiver, se não tiver esgotado. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, valeu pela observação. Voltando aqui. Um projeto cultural pode comportar um embasamento teórico ou acadêmico, mas é importante saber que ele não é uma dissertação, tá? Que ele não é uma coisa acadêmica, que deva seguir uma série de regras formais. Sempre que possível, absorva a citação no corpo do texto, lembrando de mencionar a sua autoria. Mas cuidado com os excessos. Muitas citações podem passar mais a impressão de insegurança intelectual do que de aprofundamento. Tá? É o que eu gosto de dizer. Citação não é orégano. E você sai colocando assim, polvilhando o seu texto com citação. A citação é uma coisa muito pontual. Então, vou falar aqui de uma citação que eu fiz no corpo do texto para o projeto Léguas e Léguas de Língua, que circulou ano passado e circulará em novembro desse ano, aqui no estado do Rio. Aliada à letra está a voz. A possibilidade de construção coletiva em roda passa pela palavra falada, e assim a leitura é um ato corporal. Sensações, sentimentos, reflexões passam pelo corpo, e a voz é o meio pelo qual a nossa vivência leitora é partilhável. O pesquisador Paul Zumthor, 2018, defende que a leitura como uma experiência corporal
e aborda a ação do leitor a partir do conceito de performance. Para ele, o processo de leitura não pode ser visto apenas como uma operação abstrata, já que a vivência humana passa pela relação com o corpo. O leitor, em contato com o livro, sente o seu peso em sua concretude, e as relações com o conteúdo lido são aprendidas pelos seus sentidos. Ler em roda possibilita a concretização desta performance composta por sujeitos que constroem os sentidos a partir da escuta dos textos e também da partilha oral de suas sensações e ideias. Então, qual é a ideia aqui? Ok, Júlia? Nos vemos em breve. Grande abraço. Qual é a ideia aqui? Eu tenho um projeto de incentivo à leitura. Eu estou tentando trazer para um projeto que poderia ficar só no campo literário uma experiência literária / corporal. Eu estou teorizando aqui, com o embasamento teórico, a experiência de ler em roda, a experiência de ler em voz alta, a experiência de experimentar essa leitura com o corpo. E aí, mais uma vez, eu estou tentando aqui expandir a discussão do projeto. Para além de dizer, necessariamente, em outro campo, eu falei como é que se dá o evento, ele é construído com até 50 leitores, que ele tem um material guia, mas aqui eu estou aprofundando essa questão. Por fim, a projeção de um resultado final. A justificativa pode delinear como ela imagina que será a conclusão do projeto se realizado, quais resultados potencialmente serão obtidos e como o produto cultural deve contribuir para o segmento artístico e para a sociedade. Então, quando eu começo um projeto de um painel de grafite, evidentemente, eu já não mando ele pronto, né? Mas eu consigo vislumbrar qual é o impacto que eu vou ter na cadeia produtiva, qual é o impacto que aquilo vai ter na melhoria do espaço urbano, qual é o impacto que o território, assim, enfim, grande parte da mão de obra que a gente contratar vai ser do próprio local. Então, eu consigo fazer essa projeção de contribuição para a sociedade. E aqui um modelinho exatamente do projeto que eu acabei de concluir, o Direto de Bom Sucesso. Além das ações de pintura e da programação de oficina prevista para a Arena Carioca de Cro, o projeto também propõe entregas que não são comuns no campo das artes visuais urbanas. O convite para que os moradores da região visitem a praça após a conclusão do trabalho com filipetas, moto de som e divulgação em redes sociais. A gravação do making-of, com todos os serviços de acessibilidade possíveis no campo audiovisual. E também a reserva de 20% das vagas na vivência de grafite para pessoas com deficiência, com investimentos em profissionais de mediação. O projeto Direto de Bom Sucesso, 50 anos do Expresso, une intervenções urbanas com intensa ação social, estimula o desenvolvimento das culturas de rua, provoca o sentimento de orgulho e pertencimento, além de tudo, homenageia Gilberto Gil, um dos cariocas postiços mais célebres, e o aniversário de uma das suas maiores obras. Tá? Então, se eu estou falando de um incentivo público do Rio, eu forcei até uma barrinha ali para dizer que o Gil mora no Rio de Janeiro, ele é, de certa maneira, um carioca postiço, mas eu trouxe ali todo o tratamento social que, além da pintura do painel, a gente daria a partir do momento da aprovação do projeto. Diga lá, Vitor. Eu tenho uma grande dúvida nessa questão que você levantou já na última resposta, que eu vejo aqui, que é essa questão de repetir coisas. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um projeto, por exemplo, eu veria isso talvez como uma questão de um detalhamento da ação. Aí eu sempre fico na dúvida, se não entra num detalhamento, se o projeto também tem essa aba, acho que não sei se todos têm, de um detalhamento, ou se isso de tipo, vai ter 20% de vagas e tal, vai ser assim, assado, se isso cabe na justificativa. Eu sempre fico nessa, tipo, se faça algo muito compacto, conciso, justificando, ou se eu já amplio, eu gosto sempre de estar explicando, aí eu acabo ficando repetitivo. Nesse, no seu caso, foi na justificativa ou foi em outra etapa? Essa parte de explicar como se daria o processo foi em outra etapa. Então, ali eu tenho que te dizer, ali eu digo, nessa outra etapa, que ali eu acho que era chamada de apresentação, eu disseco quais são as etapas de construção desse projeto. E eu dou uma sinopse do que ele vai tratar.
Mas eu também passo para, nessa escrita, de que eu tenho domínio sobre as questões que são necessárias. Então, é necessário esboço, é necessário compra de material, é necessário obter licença pública, é necessário obter apoios pontuais. Então, tudo isso está declarado ali. Não é, a justificativa o melhor campo para você explicitar o como você vai fazer. A justificativa é o campo para você dizer por que você está fazendo. O como você já, em tese, falou antes. Ok. Agora vamos passar para um possível esqueleto de texto, né? Para que a gente tenha esse modelinho e possa refletir, pensar numa estrutura dissertativa sempre que você precisar. Ok? Primeira parte, um grande parágrafo. Você menciona os dados que justificam a realização do projeto, se possível validando com estatísticas oficiais ou demandas do próprio debate artístico, cultural ou político, ou necessidade de visibilidade de um determinado movimento já existente, de modo incipiente ou claramente potente. Então, tipo assim, eu faço uma roda cultural aqui na praça do meu bairro, vai 150 pessoas. Com o investimento, eu consigo dar estrutura para isso, eu consigo alugar banheiro químico, eu consigo empregar pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer com modo incipiente ou claramente potente. Pode-se citar fontes acadêmicas literárias com moderação, apenas uma citação, e de preferência pensadas e frases que não sejam de conhecimento abrangente. Então, se eu for citar Fernando Pessoa, eu vou buscar uma coisinha mais obscura dele do que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, né? Eu vou buscar alguma coisa mais que seja mais individualizável. Parte número 2, um ou mais parágrafos, você posiciona a equipe artística, a proposta de trabalho, diante das demandas acima apresentadas. Você apresenta os diferenciais do currículo das pessoas, da equipe técnica, e de que maneira o debate sobre o tema vai ser atualizado ou potencializado a partir da realização do projeto. E na parte 3, com um ou mais parágrafos médios, você projeta os resultados finais, metas, enumera os benefícios de memória e indica possíveis perspectivas de permanência da ação cultural ou sequência do debate que foi proposto pela sua realização. Então, de alguma maneira, você vai interagir com o público depois que o projeto acabar? Você vai manter mobilizada uma certa base de pessoas que acompanhou o seu projeto? Então, são coisas que você pode trazer ali na parte final. Antes da gente ir para o modelão de justificativa, quero saber se tem alguma questão pontual a ser trazida. Pedro Otávio, quer falar? Gostaria sim. Diga lá. Voltando um pouquinho sobre aqueles, né, pontos pejorativos, né, de expressões assim mal colocadas, gostaria de saber o seu entendimento né, quando coloca na justificativa uma expressão como dar voz a determinado grupo, né, que enfim, não tem uma notoriedade, enfim, o que você acha da expressão dar voz a? E muito obrigado desde já também. Ok. Eu posso substituir o dar voz a, tipo Bela Gil. Eu posso substituir da seguinte maneira: ampliar o debate, qualificar o debate acerca do racismo. Se, por exemplo, eu não tenho um lugar de fala negro, né? Eu posso apoiar e ampliar a interlocução com o público acerca dessas questões. Tá? Dar voz também não é uma expressão boa, principalmente se você não tiver lugar de fala, se você não tiver coerência com a sua posição como cidadão, como cidadã, para tratar de uma determinada questão. Se eu sou
estou tratando, se eu sou um artista periférico, eu vou me apresentar e vou trazer o meu produto cultural para a periferia, eu tenho lugar de fala. Eu até posso, em tese, dar voz, mas é muito mais interessante você ampliar o debate sobre determinado assunto, favorecer a discussão sobre determinada questão do que você simplesmente ser o megafone das pessoas. As pessoas, às vezes, elas conseguem falar com as próprias vozes. E a gente nunca deve se esquecer disso. Ok? Mas foi bom você trazer também essa expressão dar voz para a gente lançar, debater sobre ela e buscar outras formas. No fundo, você está falando a mesma coisa? Pode até ser, mas você está falando isso de uma maneira mais compatível com uma sociedade democrática, diversa, plural. Você está se colocando no mesmo patamar. E a gente não pode esquecer que a arte, né, e que o lugar do artista também tem uma herança de ser um produto da elite muito forte ainda. Ainda existe um elitismo cultural muito forte em artistas, em parte do público. Então, a gente tem que tentar ao máximo desconstruir essa possibilidade. Ok? Maravilha. Ações mais afirmativas, né? Nesse Sim. tema. Muito obrigado por a sua perspectiva. Maravilha. Então, vamos fazer aqui um modelão de justificativa. Essa está saindo do forno, que eu mandei mês passado para um repertório de rodas de leitura inédito, que é sobre a produção literária nordestina. E aí eu tenho pessoas nordestinas na equipe, tem ali um lugar de autorização um pouco maior. A ideia de propor uma roda de leitura sobre a produção literária nordestina parte de um desejo de contribuir para a difusão de textos contemporâneos e clássicos produzidos por escritoras e escritores de diversos estados do Nordeste. O projeto ancora-se numa perspectiva problematizadora em relação a certos pensamentos, senso comum, que ainda hoje sustentam um imaginário acerca deste território e de seu povo, como um imaginário de escassez, de ignorância e de resiliência a despeito de todas as dificuldades. Para compreender e desconstruir esse imaginário, alguns autores trabalham a noção de Nordeste como invenção. Durval Muniz de Albuquerque é um desses autores que busca compreender o surgimento desse imaginário e associa a região à ausência de recursos e a um tempo estático limitado a tradições e a um passado que não dialoga com o presente. Em álbum musical recente, a artista Juliana Linhares afirma ser o Nordeste uma ficção política, ou seja, mais do que um espaço geográfico, é uma narrativa a serviço da manutenção de ideias que favorecem apenas alguns grupos sociais. Assim, ao trazer para a roda de leitura não apenas escritores já reconhecidos, mas produções contemporâneas, buscamos desconstruir o Nordeste como o outro, algo que é nomeado e inventado pelo eixo Sul-Sudeste e que passa a ser nomeado por si próprio, afirmando e celebrando suas diversidades, rompendo com uma prática também preconceituosa de homogeneizar o território. Reconheceremos a relevância do Nordeste na formação da cultura brasileira ao longo dos séculos, por meio de referências clássicas, mas também de referências contemporâneas que reafirmam a centralidade da região no cenário artístico-cultural do país. São referências que desconstroem a narrativa de um Nordeste de pobreza e escassez e o recolocam em um cenário contemporâneo e diverso, passado e presente juntos, para construir um futuro capaz de forjar identidades nordestinas ancoradas na pluralidade e dignidade de sua gente, dialogando também com raízes culturais presentes no estado do Rio. Por fim, segundo dados da SEDUC-RJ, divulgados pela Alerj, o nosso estado mantém taxas de analfabetismo superiores à média do Sudeste, 4,2% no Rio, contra 3,3% da região. Uma ação de fomento no campo da literatura precisa atuar nesse reforço educacional, identificando esse potencial leitor tanto nos projetos sociais quanto na rede escolar.
fazendo com que se perceba o potencial de prazer que está em cada frase, conceito, enredo e verso. Ou seja, eu também trouxe questões, porque é um edital no estado do Rio, da situação que é uma constatação. Você tem uma situação de analfabetismo superior que você combate com o exercício leitor, e de preferência com o exercício leitor criativo, para que você desloque esse público da leitura funcional. O que é a leitura funcional? A pessoa sabe pegar um ônibus, a pessoa sabe identificar uma placa, mas isso tudo é limitador no campo da interpretação, né? Daquilo que a gente chama de letramento completo. Ok? Tudo bem até aqui, minha gente? Então, esta aqui é a tela de despedida da nossa aula. Esse material segue para vocês, provavelmente a partir de amanhã. Para quem é do Rio, amanhã eu vou comparecer ao lançamento do edital de fomento da Prefeitura do Rio, tá? Então, eu devo, talvez, demorar um pouquinho para subir essas informações, mas eu vou priorizar aqui, inclusive, agora à noite, para vocês terem isso o mais breve possível, tá? Uma boa noite para todos vocês. Eu